Começar o programa de hoje, gente, porque a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, foi vaiada em diversos momentos durante a cerimônia de inauguração do campus do Instituto Federal de Pernambuco, em Paulista, no Grande Recife. Durante o evento, parte do público também cobrou ações da gestora estadual, reclamando de atrasos no fornecimento da merenda escolar. O comportamento foi o mesmo registrado na primeira visita de Lula ao estado em março, quando o presidente deu uma bronca nos manifestantes. Quando a governadora subiu no palanque para discursar, houve muitas vaias. 1 minuto após o início do pronunciamento, o presidente Lula foi para o lado da gestora, que interrompeu o que estava dizendo para fazer um parênteses referindo-se às pessoas que cobraram o fornecimento dessa merenda escolar. A gente vai acompanhar um trecho do que aconteceu lá em Pernambuco agora. É dia de a gente celebrar a democracia. E eu venho aqui, presidente, na cidade de Paulista, na região metropolitana do Recife, empobrecida, a mais pobre dentre todas as regiões metropolitanas do Brasil, para dizer que Pernambuco precisa de sua ajuda. Eu vou fazer só um parênteses aqui, se vocês pudessem me ouvir, para quem está perguntando pela merenda. Vocês acabaram de pedir ao presidente da República que construísse aqui um refeitório. Quer dizer, não está tudo pronto. Muito bem, tá aí o evento de ontem entre Lula e Raquel Lira. Lembrando que Raquel Lira apoiou Lula, ou não, Maninho? Não. Raquel Lira, primeiro bom dia, né? Raquel Lira é um caso muito raro na política brasileira de uma governadora que ganhou contra o grupo político que ia para a reeleição. O PSB estava 16 anos no comando político de Pernambuco. Sua conterrânea, né? Pois é. E Raquel Lira não apoiou ninguém. Ela nem apoiou Bolsonaro, nem apoiou Lula. Ela é liberal por inteiro. Foi muito. Ela é mais social-democrata, mas a vice dela, Priscila Krause, é uma liberal por inteiro. Tenho muito orgulho de tê-la como colega de Movimento Livres. A Priscila Krause, que é vice-governadora de Pernambuco. Já vi que o mano gosta da Raquel. A Raquel Lira, ela é mais social-democrata, do PSDB. Manda um beijo pra ela. Mas eu diria que essa situação mostra duas coisas. Primeiro, há uma falha no governo em relação à merenda. Isso aí não tem como não dizer, mas é importante contextualizar. É uma falha de um início de governo, de uma troca de poder depois de 16 anos de um grupo político de esquerda dominando a estrutura. Que é o grupo político do Eduardo Campos. Exatamente, o grupo político do Eduardo Campos, do João Campos, do que Paulo hoje Câmara. É prefeito da capital. Isso. Então, houve uma troca de estrutura, ela demitiu boa parte. Na verdade, o primeiro ato dela como governadora foi uma troca geral de estrutura da equipe. Então, mandou para fora muitos cargos comissionados e a merenda era uma das coisas que era cuidada não por servidores públicos de carreira, mas por cargos comissionados. E essa atitude que foi geral, né, para todos os cargos, era preciso fazer uma faxina, tinha muita gente em cabide de emprego em Pernambuco, mas pegou também funções essenciais, como o caso da merenda, que acabou atrasando. A Raquel pede desculpa sobre isso, ela não diz que tudo bem, ela assume a responsabilidade e diz que daqui para frente, Pernambuco fará o processo de licitação antecipadamente para que esse tipo de situação numa troca de governo não volte a se repetir. Mas o povo tem fome, né, Paulinho? Não, sem sombra de dúvida, mas me chamou a atenção uma coisa nessa imagem. O Lula foi meio que tentar apaziguar os manifestantes, meio que tentando trazer a governadora de Pernambuco politicamente para perto. Você não achou isso, Pavanato? Com certeza. Ele é bem safo, né? Ele percebe ali uma estratégia, uma possibilidade de aproximação, de ganhar mais uma governadora para estar do lado dele, e ele logo aproveita. Mas assim, em relação aos cargos comissionados, as pessoas podem até perguntar por que ela tirou os cargos comissionados. Será que é só um revanchismo político? Não. Se ela mantivesse esses cargos, além de, como o Mano já disse, serem cabides de emprego,
geralmente esses servidores que estão ligados a outro projeto político, eles vão jogar contra. Então, talvez os problemas que ela teria no governo, se ela não tivesse feito essa faxina, seriam até mesmo piores. E é natural, quando você tem uma transição de governo, que haja esse tipo de mudança. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na postura dela, e que é diferente da postura que o Lula tem, é que ela teve a coragem. Ela foi vaiada, esteve mesmo assim em público, discursou, assumiu a responsabilidade. E é o que o Lula não tem coragem de fazer. É o que o Lula não tem coragem de fazer, como quando, por exemplo, ele é convidado para a Marcha para Jesus e ele recusa participar porque ele sabe que ele tem uma rejeição muito grande no meio do público evangélico. Em vez de ter a coragem de um político estadista ir lá, colocar a cara a tapa, se expor para um público que não gosta dele, ele prefere se acovardar e ir para a praia. Isso, exato. E não foi a primeira vez. Como a gente disse na nota, há 2 meses atrás, Lula foi lá, teve um outro evento, ela como governadora cumpre o papel institucional de estar no mesmo, de cooperar com a presidência da República e com a prefeitura, então vale dizer, João Campos é um maior adversário político dela hoje e o governo do estado de Pernambuco tem cooperado com a prefeitura. E ela foi vaiada na outra ocasião e reagiu da mesma forma. Vocês podem me vaiar, então, eu sou governadora de todos, inclusive de vocês. Isso que o Pavanato trouxe, Antoninha, bom dia para você, meu amor. Isso que o Pavanato traz é interessante, né? Porque é muito difícil hoje em dia a gente ver políticos que topem comparecer em eventos que exista algum tipo de risco de vaia, né? É muito difícil. Bom dia, isso. Meus amores. Eu acho que ela fez. Bom dia. Bom dia a vocês que estão no rádio. Olha, eu quero humanizar um pouco a Raquel. O Mano vai me corrigir aí se eu estiver fazendo alguma colocação errada em relação a ela. Porque, assim, primeiro que um político que consegue se eleger sem fazer politicagem, né, com aqueles que correm o risco de ganhar, ou com o candidato a presidente da República que está favorito, essa mulher vale ouro, ao meu ver. E qualquer político que caminha sozinho, eu acho que vale ouro, é uma joia rara. E Raquel é muito corajosa. E se eu não me engano, a Raquel perdeu o esposo dela em meio a essa campanha. Exatamente. No dia da eleição. Exatamente. No dia da eleição, você imagina. Então, a Raquel, da eleição do primeiro, né? turno. Do primeiro turno. Do primeiro turno. Então, vocês imaginam, a Raquel atravessou a campanha dela com o marido já muito mal, né? Então, assim, eu sei bem o que é isso. Tipo, fazer uma campanha com um filho internado e com um pai com câncer do outro lado do Brasil. Então, é um negócio que você não pode esmorecer, hipótese alguma. E essa mulher foi lá sem politicagem, sem apoio de Bolsonaro, porque era uma eleição que ainda tinha que ser abraçada pelo Bolsonaro, né? Um cargo de governadora, foi lá e ganhou. Então, ela tem que fazer a faxina dela mesmo. Eu amo Pernambuco, eu fiquei muito feliz quando ela ganhou. Turma, olha